Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez para nosso momento de reflexão. Lembrando que a palavra de Deus, ela é poderosa e ela pode transformar a sua vida. Bom, no vídeo anterior nós iniciamos no estudo uma mensagem baseado aí em Mateus capítulo 5, falando sobre o Sermão do Monte, onde nós gostaríamos de falar e onde nós falamos um pouco sobre atitudes reveladoras. E agora nós vamos dar continuidade a esta pregação, a esta mensagem. Eu quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. E vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pois sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal e dá luz a todos os que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, que Deus nos abençoe através da sua palavra e que nós possamos estar com uma atitude reverente diante desta palavra tão poderosa, abençoadora, que é a palavra do nosso Deus. Meus queridos irmãos, no nosso vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a atitude dos escribas e fariseus, falamos do público-alvo de Jesus, esta multidão, concentrada ao pé daquele monte, para ouvir os ensinos de Jesus, que eram pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas desvalidas, e nos alegramos com o grande amor de Jesus por estas pessoas. Jesus vindo até aquelas pessoas como uma grande esperança, uma esperança ou um motivo de esperança. É algo muito maravilhoso para quem está vivendo sem esperança, sem motivo de esperança. Eram pessoas que talvez se sentissem a escória daquela sociedade, estigma este colocado pelos próprios escribas e fariseus. Essas pessoas enxergavam os escribas e fariseus como santos, perfeitos, dignos de
posições diante de Deus, enquanto elas talvez se sentissem separadas, distantes. Mas agora, diante de Jesus, elas são acalentadas com estas palavras maravilhosas de Jesus. Quando Jesus usa o termo beatitudes ou bem-aventurados, para fazê-los entender que eles poderiam desfrutar de uma felicidade plena, a felicidade de Deus, independente da condição exterior deles, das circunstâncias, mas por terem um coração transformado e estarem vivendo intimamente um relacionamento com Deus, coisa que os fariseus não ensinavam, porque também não criam, porque também não viviam desta forma. Atitudes reveladoras é o nosso objetivo, é o nosso propósito, é o que queremos trabalhar para ajudar as nossas vidas cristãs, ajudar no nosso caminhar cristão. E uma atitude correta, irmãos, ela precisa ser vivenciada de uma forma que traga benefício. Então eu queria falar sobre 4 atitudes corretas que precisamos ter. E a primeira atitude correta a qual queremos considerar é que precisamos ter uma atitude correta em relação a si mesmo ou em relação a nós mesmos. A primeira bem-aventurança diz respeito aos pobres em espírito. E qual é a bem-aventurança? Jesus está dizendo que os pobres em espírito, deles seriam o reino do céu. Bom, pobre aqui é ter uma opinião correta de si mesmo. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo diz assim: pois eu digo, pela graça que me é dada, a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo, mais altamente do que deve pensar, senão que pense com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. Ser pobre pobre em espírito. Reconhecer que realmente quem somos. Reconhecer realmente o nosso estado, a nossa condição. E essa atitude, ela é contrária àquela que os fariseus tanto ostentavam. É uma atitude, ser pobre em espírito, uma atitude contrária da autoafirmação, da exaltação. O próprio Jesus disse que quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Ser pobre em espírito é conhecer-se, é aceitar-se, sendo verdadeiro diante de Deus, sem ter que fingir. Eu terminava o nosso vídeo anterior falando justamente sobre isso. O ser quem de fato somos, sem a necessidade de fingir. Esta é uma atitude correta em relação a nós mesmos. E a todos os pobres em espírito ou de espírito, Jesus disse que seriam abençoados, porque deles seria o reino do céu. A ideia que nós podemos ter é que o reino dos céus deve ser composto, as pessoas que o compõem precisam ser pessoas que sejam reais, verdadeiras, sinceras e que tenham diante de si mesmos uma relação correta, uma atitude correta. A segunda atitude correta que precisamos ter é em relação ao pecado. Nós podemos ver que ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No nosso texto,
nós gostaríamos de olhar juntamente com vocês. Versículo 4, ele fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Uma atitude correta em relação ao pecado. Ou seja, nós precisamos ficar profundamente tristes com os nossos pecados. Não apenas ficar profundamente tristes, mas nós devemos rejeitar os nossos pecados. Na verdade, nós precisamos ver o pecado da mesma forma como Deus vê o pecado. Devemos tratar o pecado da mesma forma como Deus trata o pecado. Chorar profundamente arrependido e então ser consolado pelo nosso Deus. Abençoados os que choram, felizes os que choram arrependidos, os que choram tristes por conta dos pecados cometidos, entendendo, reconhecendo que fez algo que magoou Deus, algo que entristeceu o coração de Deus, que prejudicou a si mesmo. É algo para lamentar, para chorar. A Bíblia diz que aqueles que profundamente choram arrependidos serão consolados pelo nosso Deus. Não podemos apenas nos entristecer com o pecado, mas nós precisamos nos sujeitar a Deus com mansidão, sem revolta. Há uma tendência das pessoas se revoltarem, ficarem bravos. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados ou abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso é alguém muito forte, mas que sabe dominar a sua força, como um cavalo domado. Ser manso não é sinônimo de fraqueza. Ser manso é sinônimo de alguém muito forte, porém que sabe controlar a sua força. Os mansos e não os bravos herdarão a terra, viverão no milênio. Hoje, as conquistas, elas vêm através da guerra, da força, do poder. Mas no reino de Deus, as coisas não funcionam assim. No reino de Deus, os mansos, estes conquistarão e herdarão a terra. Nesses 3 versículos, onde ele está relacionando como uma relação, uma atitude correta em relação ao pecado, ele fala ainda sobre fome e sede de justiça. O desejo que a justiça verdadeira de Deus seja feita para todos. Essa justiça não é algo que se alcança com as próprias mãos, mas é Deus quem nos concede. Jesus ensina que eles precisam ter uma justiça que exceda dos escribas e fariseus, e essa justiça só poderia vir de Deus. No vídeo anterior, eu lembrava que quando Jesus disse para eles esta palavra: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não poderão entrar ou herdar o reino dos céus. E é óbvio que ao falar isso, Jesus está dizendo claramente que a justiça exterior, exercida pelos escribas e fariseus, não tinha nenhum valor para Deus, não daria para eles nenhum direito diante de Deus. E eu volto a insistir com cada um de nós, para que não trilhemos este caminho errado, nesta direção oposta, porque se nós vivermos como fariseus, nós vivermos como escribas, conhecedores das leis, mas não tivermos um interior transformado de forma que possamos ter uma vida agradável no dia a dia à pessoa de Deus, se vivermos apenas com mudanças externas, aonde falsifica, aonde
apresentamos ou ostentamos uma imagem que não é a nossa imagem real, ora, se formos semelhantes aos escribas e fariseus, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Jesus estava dizendo isso para aquelas pessoas pobres, para aquelas pessoas desvalidas. Jesus está dizendo, olha, a justiça de vocês tem que exceder a dos escribas e fariseus, porque a justiça dos escribas e fariseus é uma justiça externa, mas a justiça de vocês precisa ser interna. Os escribas e fariseus não foram alcançados, justificados por Cristo Jesus, mas aqueles que crescem nele seriam justificados. E agora teriam uma justiça interior, uma justiça verdadeira, uma justiça que lhes daria o direito de estarem na presença de Deus. Então, duas atitudes. A primeira atitude correta em relação a nós mesmos, ser pobres em espírito, reconhecer quem realmente nós somos. A segunda atitude é em relação ao pecado, reconhecer o nosso pecado, chorar pelo nosso pecado, nos humilharmos diante de Deus, estarmos submissos à vontade de Deus. E a terceira atitude é correta em relação a Deus. Não podemos ter uma atitude errada em relação a Deus. E aí, a partir do versículo 8, Mateus nos fala sobre essa atitude correta diante de Deus. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado ou abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Maravilhoso essa colocação. Nós experimentamos a misericórdia de Deus quando nós cremos em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 4 a 7. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados. Então, experimentamos a misericórdia de Deus quando nós cremos em Cristo. E Ele nos dá um coração puro, Atos 15, versículo 9, e não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé, e nos traz a paz interior. Romanos 5:1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a atitude correta em relação a Deus é sermos misericordiosos, porque a bênção concedida é que alcançaremos misericórdia. Depois de sermos contemplados com a misericórdia de Deus, devemos compartilhar esta misericórdia com os outros, nos esforçando para ter um coração puro, a fim de buscar a Deus. Aquele que é misericordioso alcançará também a misericórdia. Aqueles que são puros de coração, livres dos desejos maus, esses poderão ver a Deus, ter comunhão íntima com Ele. Aqueles que buscam promover a paz serão identificados como filhos de Deus, não como filhos do diabo. Atitude correta diante de Deus, sermos misericordiosos. A atitude correta diante de Deus é ser puros de coração,
A atitude correta diante de Deus é ser um pacificador. Nestas 3 bem-aventuranças, nós podemos ver quais são as bem-aventuranças destinadas àqueles que têm esta atitude, que têm este comportamento, atitudes reveladoras. Aqueles que têm atitude de misericórdia, alcançarão misericórdia. Aqueles que têm atitude de um coração puro, estes poderão, como diz a Bíblia aqui, poderão ver a Deus. E aqueles que têm uma atitude de pacificador, esses serão identificados, não como filhos do diabo, mas como filhos de Deus. Então, atitude correta diante de si mesmo, atitude correta diante do pecado, atitude correta diante de Deus. Por último, uma atitude correta diante do mundo ou em relação ao mundo. Irmão, ser um cristão consagrado não é fácil. Sabemos disso. Porque o mundo ele exerce uma pressão muito forte sobre nós. Eu tenho falado que o mundo exerce uma pressão muito forte, querendo imprimir em nós a sua imagem. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos dá a ordem de não nos conformarmos com este mundo. Não permitir que, a despeito desta pressão, nós não permitamos que o mundo seja imprimido em nós. Mas ele disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ao invés de permitirmos que o mundo imprima em nós a sua imagem, a Bíblia diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Nossa mente precisa ser mudada, precisa ser alimentada, municiada com as coisas de Deus, para que desta forma nós possamos experimentar aquele público-alvo de Jesus, um público pobre, de pessoas desvalidas, como eu falei ao longo desses 2 vídeos. Eles não enxergavam a possibilidade de desfrutar de uma felicidade diante de Deus. Muitos hoje também têm vivido vidas mesquinhas, vidas pobres, e muitos não conseguem imaginar como poderiam desfrutar de uma felicidade plena. Mas Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Realmente nós possamos ter atitudes corretas, que nós possamos desfrutar das bem-aventuranças que Deus tem destinado para nós. E olha, irmãos, isso não está condicionado àquilo que é externo. Como cantamos naquele corinho, esta paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas é porque eu amo o meu Senhor. Então, as coisas podem estar de mal a pior, as coisas podem estar muito complicadas, mas o nosso interior está preservado, porque aqueles que confiam em Deus, aqueles que vivem para a glória de Deus, Deus os abençoa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, que nós possamos, apesar de ser tão difícil ter uma relação correta com o mundo, por mais que o mundo exerça essa pressão sobre nós, que nós possamos resistir firmes na fé, nós possamos servir somente aos interesses do nosso Deus. Não podemos ser amigos do mundo. O mundo nos perseguirá por conta do nosso compromisso em ser fiel a Deus. Ser amigo do mundo é atender aos seus anseios. Eu às vezes tenho falado, às vezes eu fico muito triste, em alguns debates, em alguns momentos
de discussões, quando queremos discutir algumas coisas, se é certo, se é errado. Eu vejo algumas pessoas se levantando para advogar em favor de interesses que não são interesses do reino. Pessoas querendo justificar crentes comemorar festas juninas. Pessoas querendo justificar crentes fazendo todas as coisas que o mundo oferece para não serem punidos. Eu fico pensando, a quem estas pessoas estão defendendo? Os interesses de quem esta pessoa está representando? E nós estamos aqui no mundo não para defender o mundo, mas nós estamos aqui no mundo para representar o nosso Deus. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Portanto, nós devemos levantar a nossa voz para defender as coisas de Deus. Nós estamos aqui para dizer que festa junina não é coisa para crente. Nós estamos aqui para dizer que o homossexualismo não deve ser aceito pelos crentes. Nós estamos aqui para defender a moral e os bons costumes. Nós estamos aqui para denunciar o pecado, para denunciar a corrupção, para denunciar aquilo que não é do propósito da vontade de Deus. Mas quando nos calamos, ou quando participamos, nós estamos defendendo os interesses do mundo. E todo crente que defende o interesse do mundo, ele jamais será perseguido, ele jamais será incomodado. Mas quando o crente defende os interesses do seu rei, quando o crente defende os interesses da obra e da causa de Deus, ele será perseguido sim, e muito perseguido. O mundo ele estimula o orgulho, incentiva o pecado, o mundo está em guerra contra Deus. Mas aqueles que servem a Deus, aqueles que servem ao Senhor, Jesus diz a estes, para serem contrários a tudo isso. Devemos estimular a humildade, enquanto o mundo estimula o orgulho. Devemos nos consagrar a Deus, enquanto o mundo incentiva a pecar. Devemos pregar a reconciliação com Deus, enquanto o mundo está em guerra e em revolta contra Deus. Quem vive de maneira agradável a Deus pode esperar que virá a perseguição. Se você não tem sofrido perseguição, é porque você tem agradado o mundo, tem sido amigo do mundo. Nosso escritor Tiago, ele disse, se alguém quer ser amigo do mundo, pode ser, não tem problema. Só que considere-se ou constitui-se inimigo de Deus. Porque nós não podemos servir a dois senhores, não podemos atender a interesses opostos. Ou nós vamos atender os interesses de Deus, ou nós vamos atender os interesses do diabo. Nós precisamos fazer uma escolha. Então, felizes seremos quando formos perseguidos pelo mundo por causa daquilo que é justo aos olhos de Deus, pois isso nos dará posse do reino dos céus. Enquanto muitos lamentam, muitos reclamam, muitos se revoltam, a atitude correta a se fazer é se alegrar. Os irmãos viram que quando eu fiz a leitura, eu quero fazer de novo, para reviver isso aqui em nossa memória agora. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça. Abençoados sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes. Muito boa esta palavra. Este deve ser o nosso comportamento diante da perseguição e do sofrimento. Jesus está dizendo, sejam felizes por estarem sendo perseguidos por causa da justiça. Então, infelizmente, hoje, os crentes praticamente não sofrem perseguições. Os crentes são amigos do mundo. Os crentes, numa grande maioria,
faz tudo aquilo que o mundo aplaude, que o mundo agrada, mas não é possível agradar a dois senhores. Ou haveremos de amar um e aborrecer o outro, ou amaremos o outro e aborreceremos o um. Você realmente precisa, nós realmente precisamos fazer uma escolha. Josué disse para a nação: escolheis hoje a quem sirvais. Eu preciso escolher, você precisa escolher. Felizes seremos quando formos perseguidos pelo mundo por causa daquilo que é justo aos olhos de Deus. E isso nos dará a posse do reino dos céus. Haverá muitas recompensas, irmãos, quando nós formos fiéis defensores do reino. Para ser um cristão legítimo, precisamos sofrer por causa do reino. E quando isso estiver acontecendo, seremos bem-aventurados. Na sequência, versículo 13, Mateus nos diz que nós somos o sal da terra e estamos aqui para fazer a diferença no mundo em que vivemos. Nós somos o sal da terra. Não podemos perder o nosso sabor, porque se perdermos o nosso sabor, perderemos a nossa capacidade de fazer a diferença. Não podemos perder a nossa utilidade como crente. A propósito, qual é a tua utilidade? Para que você serve? Qual é a tua influência? Como você influencia no mundo aonde você está vivendo? Se o sal perder o seu poder de salgar, Jesus disse que para mais nada ele presta, a não ser para ser pisado. Então, meus irmãos, nossas atitudes, elas revelam quem somos. As nossas atitudes, elas revelam quem é o nosso Deus, a quem estamos defendendo, para quem estamos trabalhando ou servindo. E as nossas atitudes, elas revelam o nosso destino, para onde nós estamos indo. Então, meu conselho é para você, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo, é que você deixe o Senhor transformar o seu interior. Porque quando o seu interior for transformado, todo o seu exterior, ele vai refletir esta mudança que aconteceu interiormente. E eu espero que as suas atitudes externas, elas possam ser produzidas por um ser transformado interiormente. Que a nossa oração possa ser a oração de Davi. Crie em mim, ó Deus, um espírito reto. Crie em nós, ó Deus, um coração quebrantado, transformado. Molde, ó Deus, o nosso caráter, para que nós possamos ser abençoados, para que nós não venhamos desfrutar desta felicidade mesquinha que o mundo nos oferece, mas que nós possamos de fato desfrutar as beatitudes, uma felicidade divina, perfeita e completa. Que Deus abençoe a sua vida, Deus opere na sua vida e que você possa, neste dia, neste momento, você possa se posicionar ao lado do teu general que é Cristo e a partir de hoje defender os seus interesses. Atitudes reveladoras. Cada um dá o que tem. Fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus, fiquem em paz.